quase todas as listas dos melhores álbuns de 2022 está o mais recente disco do Skid Row, The Gang's All Here. E como todo mundo está elogiando esse disco, eu resolvi ouvir e trazer desse vídeo a minha opinião. Presta atenção. O mais sensacional festival de rock da Alemanha vem a São Paulo agora em 2023 para ficar. É o Summer Breeze Open Air, que será uma experiência inédita aqui no Brasil para quem já esteve em festival. Porque além de trazer uma grande variedade de shows de bandas das mais diferentes vertentes do rock, toda a infraestrutura do festival europeu vai ser importada aqui para o Brasil e a expertise, todo o conceito de 25 anos desse festival europeu virá aqui para o Brasil. E vai ser um negócio completamente diferente de tudo que você já viu. Dá uma olhada nesse filme. Summer Breeze Brasil, dias 29 e 30 de abril, no Memorial da América Latina. Garanta já seu ingresso em ticket360.com.br. Blind Guardian, Avantasia, Sepultura, The Winer Dogs, Stratovarius, Accept, Bury Tomorrow, Here, Crisium, Project 46. Homenagem ao maestro André Matos. Palestra com Bruce Dickinson. Saiba mais em summerbreezebrasil.com. Summer Breeze! Então, assim como ocorre tradicionalmente nos festivais europeus, o público aqui no Brasil vai poder aproveitar uma atmosfera única que vai muito além dos shows em si e vai proporcionar uma experiência inesquecível. Não vai ter espaço para monotonia, porque vai ter muita coisa interessante acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo. A banda que você quer assistir vai tocar mais tarde, então você pode visitar feiras geek e de cultura, com tatuagens, você pode experimentar culinárias diferentes, inclusive a tradicional culinária alemã, tudo ao seu dispor. Sem contar a área de descanso, vai ter um monte de merchandising super variado, tanto do festival quanto das bandas. Vai ter sessões de autógrafos com algumas bandas, então vai ter um monte de coisa para você fazer, cara. Eu aposto que você vai sair desse festival já com vontade de ir na edição de 2024. Se você quer saber mais detalhes, basta que você clique aqui embaixo nesse link e você vai se inteirar de tudo, tá bom? Fica aqui a minha dica, imprescindível. Meu amigo e minha amiga, eu fiquei bastante curioso por perceber que nas listas dos principais discos de 2022 dentro da área do rock, vários sites, várias publicações colocaram o mais recente álbum do Skid Row, o The Gang's All Here. E aí eu fiquei curioso e fui ouvir o disco, ouvi atentamente e eu trago aqui a minha opinião a respeito desse álbum. Primeiro, é preciso contextualizar a coisa da seguinte forma. 2022 foi o ano em que muitas bandas gravaram discos muito bons como resultado do período de composição que essas bandas usaram durante a pandemia. Lançaram o resultado desse confinamento que resultou num processo de composição, aquela coisa toda, e lançaram os discos em 2022, e muita gente lançou discos bons. Você deve ter assistido, evidentemente, ao vídeo que eu fiz com os meus discos preferidos de 2022, tanto na área internacional quanto na área nacional. Se você não viu, tá aqui no canal, você vai assistir, você vai entender as minhas escolhas. Então muita gente lançou discos bons, sem sombra de dúvida. Agora, o Skid Row foi uma das bandas que conseguiu calar, vamos dizer assim, e de uma maneira até surpreendente para muita gente, conseguiu calar não apenas os seus detratores,
mas principalmente os seus fãs, que são viúvos e viúvas dos tempos do vocalista original, que era o Sebastian Bach, que sempre foi reconhecidamente uma figura proeminente e talentosa, sem sombra de dúvida, além de ser sex symbol, ou ter sido sex symbol, né, para aquela mulherada toda, né, a mulherada com as suas genitálias ardentes. E ouvindo esse disco novo, eu digo a você, meu amigo e minha amiga, que o Skid Row finalmente conseguiu espantar o fantasma do Sebastian Bach, que inclusive pairou por sobre a carreira da banda nas últimas décadas. Não que a banda não tivesse tentado e conseguido fazer isso. Por exemplo, os caras lançaram discos muito bons, como por exemplo esse aqui, ó, o Thick Skin, tá? De 2003. Lançaram também esse que eu adoro, chama-se Revolutions Per Minute, de 2006, né? Esse aqui de 2003, esse de 2006. E lançaram também 2 EPs muito bons. Em 2013, eles soltaram United World Rebellion, parte 1, e em 2014, eles lançaram o mesmo EP, só que a parte 2. O problema é que nenhum desses discos que eu citei aqui, ninguém prestou atenção nesses discos. Você tá entendendo? Ninguém sequer ouviu esses álbuns com o criminosamente subestimado vocalista chamado Johnny Solinger, né? Que infelizmente já é falecido. Todo mundo, né, os fãs, todo mundo sempre sentiu saudade da época do Skid Row com o Sebastian Bach, inclusive os próprios fãs da banda que tinham, na época, se recusado a comprar esse disco aqui, ó, super criticado e que eu gosto bastante, que é o Subhuman Race, de 1995, que foi o último disco que o Sebastian Bach gravou com a banda. Os próprios fãs renegaram esse disco. Por quê, cara? Porque nessa época a banda resolveu cair fora daquele mundinho poser, né? Cheio de gente, de uns caras usando bandana para esconder a calvície e com aquelas garotas usando mini saia de oncinha, né? Aquela breguice total. E aí, o Solinger gravou esses discos que são muito bons, que eu recomendo que você ouça, inclusive. E aí ele saiu em 2015. E aí entrou o Tony Harnell, que era o ex-vocalista daquela banda TNT. Lembra? Pois é, que era legal. Só que o que acontece? Ele ficou 6 meses, por quê? Porque ele acabou brigando com a banda, porque a banda falou que não ia usar nenhuma das composições dele em qualquer disco do futuro do Skid Row. E aí ele caiu fora, e então ele foi substituído pelo ex-vocalista do Dragon Force, o Zippy Teart, que inclusive ficou na banda até o começo do ano passado, 2022. E aí ele caiu fora também. E o substituto dele tinha tudo para dar errado. O sueco Erik Grunwald era vocalista de uma banda pavorosa que era o Hit. E ele é um cara meio sem noção artística. Tanto, pra você ter uma ideia, cara, ele se inscreveu na versão sueca daquele programa American Idol. E, inclusive, ele acabou ganhando essa edição, a edição sueca. E inclusive, durante o concurso, ele cantou 18 in Life, aquela balada famosíssima do Skid Row. Mas, enfim, e ele foi chamado para integrar a banda, e ele meio que pegou uma batata quente, vamos dizer assim, porque ele foi chamado em cima da hora, poucos dias antes, cara, do Skid Row servir de banda de abertura para a turnê americana do Scorpions, né? O cara entrou numa roubada, você tá entendendo? E o que acontece? Quem viu as apresentações dele estranhou muito aquela figura meio magricela no palco, o cabelo curtinho. Os fãs do Skid Row estranharam bastante, embora ele tenha se saído bem na tarefa de interpretar o repertório da banda. E aí, como ele se saiu bem,
os caras da banda resolveram contratar o cara em definitivo e eles saíram para compor um novo disco e arrumar um contrato para soltar esse álbum. E eles conseguiram as duas coisas e o resultado é esse que está no álbum The Gang's All Here. Obviamente que a banda também conseguiu uma boa campanha publicitária, né, um bom marketing, e os fãs meio que saíram daquela letargia e foram bombardeados com boas críticas desse álbum e resolveram ouvir o disco e gostaram. E tanto os críticos quanto os fãs perceberam o erro que eles tinham tido ao ignorar o trabalho da banda pós Sebastian Bach. Só que tem o seguinte: primeiro, esse disco é realmente muito bom. Se eu fosse fazer, por exemplo, uma lista dos 30 discos favoritos de 2022, talvez esse álbum do Skid Row entrasse. Primeiro que eu concordo que a banda foi realmente além do que era esperado nesse disco. Essa é a minha opinião, pelo menos, né? E eles tiveram a perspicácia, vamos dizer assim, de fazer uma abordagem sonora até meio que raivosa, você tá entendendo? E em alguns momentos, né? E meio que incorporaram isso naquela fúria habitual do som que eles sempre tiveram nos discos anteriores. Esse peso, ele foi mantido intacto. E os caras também tiveram uma outra boa sacada, que foi fazer um disco com uma produção um pouco mais caprichada que os anteriores, você tá entendendo? Então eu tô falando tudo isso para contextualizar você em relação ao álbum. E aí, a dupla de guitarristas, né, o Scott Hill e o Dave Snake Sabo, os caras continuam a formar uma dupla muito bem azeitada, tanto em termos de construção de riffs, quanto solos. Assim, todas as canções desse disco novo têm riffs e solos muito bons, muito bons. O baixista, o Rachel Bolan, continua um cara assim extremamente seguro, e o batera, que já tá com ele há um certo tempo, que é o Rob Hammersmith, ele é um cara que ele mantém uma regularidade muito sólida, e ele tem um bom senso na hora de colocar as levadas rítmicas dentro do som da banda. Perfeito, time azeitadinho. Mas a grande sacada, para mim, foi o fato de que eles foram muito espertos e entenderam que eles precisavam resgatar de uma maneira mais explícita a sonoridade que eles tinham quando eles lançaram os dois primeiros álbuns. Quando eles lançaram o auto-intitulado Skid Row, né? E principalmente o Slave to the Grind, tá? Essa foi a grande sacada desse disco novo, cara. Porque quando eles fizeram isso, a banda encontrou o eixo, vamos dizer assim, correto para continuar a apresentar o som que eles vinham fazendo e acrescentando esse resgate dos primórdios da discografia da banda. E é exatamente esse amálgama que faz com que o disco brilhe. Inclusive para os fãs da banda que passaram os últimos anos ignorando completamente o que os caras tinham feito. Você percebe isso nitidamente logo de cara na primeira faixa do disco, que chama-se Hell or High Water, que é uma canção que a gente pode dizer assim, que ela é meio prima de Monkey Business. E isso ocorre tanto na aproximação que existe entre ambas as canções no que se refere aos riffs de guitarra e as harmonias, cara, além, evidentemente, da óbvia referência que o Eric, o novo vocalista, usou
na elaboração das melodias dos vocais dele. Inclusive a ponto de dar para imaginar nessa música os vocais do próprio Sebastian Bach. Para você ter uma ideia, nessa música existe até mesmo aquela alteração da dinâmica no meio dela, exatamente como acontecia com o Monkey Business, cara. Então essas referências, cara, elas são mais do que óbvias para quem tem ouvidos aguçados e uma boa memória. E todas essas referências em relação aos 2 primeiros álbuns estão espalhadas ao longo de todas as faixas praticamente desse disco novo. Você pega, por exemplo, a faixa título, você pega uma outra canção chamada Tear It Down, você pega uma outra chamada Resurrected. Todas essas músicas, que são muito boas, diga-se de passagem, elas poderiam perfeitamente estar no auto-intitulado disco de estreia da banda. Poderiam ter sido incluídas nesse disco aqui, ó. Sem sombra de dúvidas. E isso acontece por quê, cara? Porque essas músicas possuem refrãos muito pegajosos e tem toda uma atmosfera de hard rock americano oitentista. Aí você tem algumas canções que são um pouco mais aceleradas, como Not Dead Yet, e uma outra chamada, a última música do disco, que chama Words on Fire. Essas músicas, mesmo aceleradas, elas ajudam a montar um cenário musical revivalista, vamos dizer assim, tá? Que é uma coisa que também ocorre em algumas músicas que são mais cadenciadas desse disco, como por exemplo Time Bomb, é uma música ótima, ótima. E essa música ela tem uma curiosidade que me agradou bastante. Ela traz, inclusive, nessa canção, ela traz influências do que o Sebastian Bach já mostrou na carreira solo dele, e nessa música específica, o Eric, ele colocou uma linha de melodia na voz dele que, se você tirar a agressividade da interpretação que ele colocou, essas linhas de vocal, em termos melódicos, elas lembram muito, sabe quem, cara? George Michael. Ouve e você vai sacar isso nitidamente. E eu falo isso como um ponto positivo dessa canção, tá? Muito boa. E não dá para você deixar de pensar no Guns N' Roses e no Cinderella quando você ouve uma canção muito divertida que tem nesse álbum, que chama-se When the Light Comes On. Todas essas músicas que eu falei, cara, elas de uma certa forma, elas são, como é que eu vou dizer? Elas são governadas, vamos dizer assim, por essa nova formação da banda, cara, que inclusive não tem o menor receio de soar pesada e agressiva de uma maneira pública. Muito legal, muito bacana. Agora, tem uma outra canção, tremenda canção, intitulada Nowhere Fast, que ela se descola um pouco dessa vibe hard rock do passado. Por quê, cara? Porque ela soa como se fosse uma canção que lembra essa fase mais recente do Europe, que aliás é bem legal, né? Eles se distanciaram daquela fase do Final Countdown, e os discos mais recentes do Europe são muito bons, eu recomendo também. E tem uma outra canção também que tá um pouco descolada dessa onda, que é uma balada, bela balada chamada October Song, que tem uma vibe meio Black Label Society, né? Tem uma letra bem pungente e mostra o quanto o Eric é influenciado pelas melodias de vocais do John Bon Jovi. Se você prestar atenção e ouvir essa música com essas referências que eu tô te dando, você vai sacar isso imediatamente. Aliás, referências é o que eu não canso de dizer nos meus vídeos exclusivos que eu faço para o Clube de Membros VIP, que você pode se tornar sócio clicando aqui embaixo na descrição em Seja Membro, e você vai escolher teu plano. Por quê, cara? Porque lá eu tenho vídeos inéditos, exclusivos para os sócios, tem séries novas, tem Aposto que você não sabe, exclusivo para quem é sócio, tem descontos sensacionais dos nossos parceiros, você tem a possibilidade de você assistir shows na faixa, gratuitamente, frequentar bastidores, tem um monte de benefícios só para quem é sócio. Então, você aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você tem o link.
em Seja Membro. E aí você clica nele, você vai escolher teu plano e lá eu conto um monte de coisas, mas só para quem é sócio, tá bom? Então, a sensação que eu tenho ao final da audição desse disco é que o Skid Row, de uma certa forma, ele voltou a decolar de um modo quase brilhante e inquestionável, só que com essa nova formação. E ela conseguiu mostrar o potencial não apenas para os fãs, né? Os fãs preguiçosos, né? Que queriam muito que a banda voltasse a soar como na época do Sebastian Bach, e eles conseguiram nesse álbum, e também mostrou para o mercado, cara, que a banda tá viva. E isso certamente vai fazer com que os próximos álbuns, mantida essa formação evidentemente, eles voltem a receber uma atenção merecida, que é um ponto, aliás, essencial para que o Skid Row volte a ser uma potência mundial dentro do cenário do rock. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então foi a minha opinião a respeito de The Gang's All Here, o mais recente álbum do Skid Row. Aqui nos comentários, escreve aqui o que você achou desse disco, tá bom? E não esqueça também de fazer sua inscrição no canal, evidentemente, e, claro, clicar aqui na descrição do vídeo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima!